Pronto. Bom, pessoal, vocês devem estar notando aqui o ambiente meio diferente, mas é porque o meu computador deu problema e hoje a aula vai ser aqui do notebook, tá bom? Mas acredito que não deva mudar muita coisa, não. É o seguinte, eu vou assistir o vídeo, gente, assistir a videoaula. Sim. Sim. Ó. Então, eu vou colocar aqui o exercício para a gente corrigir, tá? E depois, quando terminar o exercício, eu vou falar sobre as mudanças que vão ocorrer e sobre a prova, né? A prova de sexta-feira agora, tá bom? Boa tarde, Elaine. Professor, Oi. vai falar sobre a reunião que tiveram os professores? Vou. Na verdade, eu nem sabia que vocês sabiam. Depois você me conta o que vocês sabem para ver se eu não vou repetir a mesma coisa. Tá bom? Quando o exercício aparecer na tela, me avisa. Apareceu. Obrigado. Vamos nessa. Então, aqui são exercícios sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, vocês assistiram hoje aí, né, a outra grande guerra que aconteceu no século passado, no século XX. E, mais uma vez, quem estava à frente dessa guerra foi a Alemanha. A Primeira Guerra Mundial teve a Alemanha como principal país, não o único, mas o principal. E a Segunda Guerra também teve como principal país a Alemanha, né? Quando eu falo principal, em ter criado condições de a guerra acontecer, né? E vocês viram que desde a aula passada, quando eu falei do fascismo e do nazismo, tanto Hitler quanto Mussolini defendiam a ampliação do território deles, né, para resolver os problemas econômicos que vieram após a Primeira Guerra Mundial e também após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, eles chegaram prometendo resolver a situação do povo e resolver praticando a guerra. Então, de fato, quando eles assumem o poder, é isso que eles fazem, levam, no caso, Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália, levam os seus países à guerra, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos ver aqui os detalhes, vamos ver essa questão da Unital, o fato concreto que desencadeou, ou seja, que deu início à Segunda Guerra Mundial foi. Ou seja, nós vamos ver qual desses fatos aqui foi o que iniciou a guerra. Letra A. A saída dos invasores alemães do território dos Sudetos na Tchecoslováquia. Letra B. A tomada do corredor polonês que desembocava na cidade livre de Danzig, atual Gdansk, pelos italianos. C. A invasão da Polônia por tropas nazistas e a ação da Inglaterra e da França em socorro de sua aliada, declarando guerra ao Terceiro Reich. Terceiro Reich era o nome dado ao governo de Hitler. D. A efetivação do Anschluss, que desmembrou a Áustria da Alemanha. Letra E. A invasão da Polônia por tropas alemãs, quebrando o pacto germano-soviético. Então, qual desses fatos eu citei lá no vídeo que começou a Segunda Guerra Mundial? O que vocês marcariam aí? Tá difícil, que estão demorando? Então, Então, qual dos fatos citados aí na questão deu início à Segunda Guerra Mundial? eu acho que a letra E. Larissa falou letra E, Juliana falou letra C. Mais alguém se arrisca aí? Alexandre falou letra C. Samara, Luana, Jéssica. Letra C também. Então vamos adiante. Vamos ver o que aconteceu. Quem assistiu o vídeo
vai se lembrar que a Alemanha fez algumas invasões, né, antes da guerra. Invadiu a Tchecoslováquia, invadiu a Áustria, né, e cada vez mais invadindo, e Inglaterra e França não fazia nada, né? Aquela coisa de não agressão que eles tinham, não querer iniciar uma guerra. Então a Alemanha invadia um país, via que ninguém fazia nada, invadia outro. Até que, quando chegou em 1939, os alemães, as tropas nazistas da Alemanha, invadem a Polônia. Então a letra C está correta. O fato que começou a Segunda Guerra Mundial foi a invasão da Polônia por tropas nazistas, ou seja, tropas alemãs. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, aí a Inglaterra e França declararam guerra à Alemanha. Como a Alemanha fazia parte do eixo, que era uma aliança, então a Inglaterra e França declararam guerra a todos os países do eixo, que é a Alemanha, Itália e Japão. Só um instantinho aqui, gente. Tem um carro de som passando. Só foi no meu que parou? Não, eu avisei que tinha desligado aqui o som por causa do carro de som que estava passando. Ah, entendi, professor. Porque a internet aqui também tá ruim. Carro de som da prefeitura aqui anunciando vacinação e está muito alto. E aí eu parei um pouquinho. Vamos dar continuidade. Então, alguma dúvida nessa questão, gente? Então, o fato, o motivo, a causa, né, que iniciou a guerra foi a invasão da Polônia pela Alemanha. Tá certo? E isso está na letra C. Então, vamos passar para a próxima questão. Vamos lá. Isso aqui é muito importante porque sempre fala... essa questão, citando o Brasil na guerra, sempre cai no Enem e nos vestibulares. Na década de 1940, os Estados Unidos investiram consideravelmente no desenvolvimento das relações diplomáticas com as nações latino-americanas, inclusive o Brasil. Nesse momento, foi negociada uma aproximação do Brasil com o eixo. E os termos alcançados fizeram o Brasil romper relações diplomáticas. Está errado isso aqui. Aqui, ó. O certo aqui seria, nesse momento, foi negociada uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos. E os termos alcançados fizeram romper relações diplomáticas com as nações do eixo. É isso. O Brasil, prestem atenção, o Brasil se aproximou dos Estados Unidos e rompeu com o eixo. Quem era o eixo? Alemanha, Itália e Japão. Certo? Isso aqui é um erro da questão. Isso gerou uma resposta alemã. E embarcações brasileiras foram atacadas por submarinos da Alemanha, o que mobilizou a opinião pública e levou o Brasil a declarar guerra contra a Alemanha. Então, deixa eu explicar de novo para quem não entendeu. Os Estados Unidos, quando começou a guerra, se aproximou do Brasil. Tá? Quando o Brasil se acerta com os Estados Unidos, rompe com o eixo. O eixo era a aliança formada por Alemanha, Itália e Japão. Por causa disso, os alemães atacaram e afundaram navios brasileiros. Tá? Então, o Brasil declara guerra à Alemanha. É isso que eu estou contando a vocês aqui e falei lá no vídeo também. Aí vem a pergunta. A força brasileira, enviada para lutar na Segunda Guerra Mundial, ficou conhecida como? Como foi que ficou conhecido o Exército Brasileiro na Segunda Guerra?
Força Armada do Brasil, Grupo de Soldados do Brasil, Exército Verde e Amarelo, Força Expedicionária Brasileira ou Tropas Especiais do Brasil? Como foi chamada as tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial? Quem assistiu o vídeo deve lembrar. Vou falar nisso, Alexandre, quando terminar de corrigir a questão, tá? Bom, Alexandre falou letra D. Mais alguém? Qual era o nome dado às tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial? Samara falou D também. Dando aula. Muito bem, todo mundo falou letra D e é isso mesmo, ó. Na Segunda Guerra Mundial, as tropas brasileiras ficaram conhecidas como Força Expedicionária Brasileira, tá bom? Alexandre, é o seguinte, Getúlio Vargas, ele admirava os países do eixo, realmente, Itália e Alemanha, mas terminou sendo seduzido pelo dinheiro americano, tá? Os Estados Unidos deram milhões de dólares ao Brasil, ao governo de Getúlio Vargas. Então, podemos dizer que o apoio do Brasil aos Estados Unidos, aos aliados, foi comprado. Tá? Inclusive, nas próximas aulas sobre Getúlio Vargas, sobre o governo de Getúlio Vargas, a gente ia falar sobre isso. O Brasil recebeu esse dinheiro dos Estados Unidos e construiu a Companhia Siderúrgica Nacional, né, que fabrica aço lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ficou claro? Estão me ouvindo, gente? Sim, né? Sim. Ok. Então, o apoio do Brasil aos Estados Unidos foi comprado. Ninguém fala assim, mas é a verdade. Se os Estados Unidos deu dinheiro, o Brasil aceitou, não tem outra coisa para falar que não seja que foi comprado. Vamos à próxima questão. Isso aqui é fácil, né? Que, de certa forma, eu já falei, inclusive. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito militar da história da humanidade, envolvendo países de 4 continentes. Os participantes se aliaram em 2 grandes grupos, os aliados e os países do eixo. Sobre este último, ou seja, sobre o eixo, é correto afirmar que os países que o compunham eram... Quem é que compunha o eixo? Alemanha, União Soviética e China, Alemanha, Japão e Itália, Itália, Estados Unidos e Japão, Japão, União Soviética e Itália, ou Alemanha, Itália e China? Quais países faziam parte do eixo? Vamos lá. Juliana, Samara, Jéssica, Alexandre, Luana, Larissa e Solange. Todo mundo falou letra B e está correto. Tá? O eixo, uma das alianças da Segunda Guerra Mundial, era formada por Alemanha, Japão e Itália. Ok? Só para relembrar, os aliados eram formados no início por Inglaterra e França, depois teve a entrada da União Soviética e depois teve a entrada dos Estados Unidos. Tá bom? Foi desse lado que o Brasil lutou, ao lado de Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Última questão, aqui, o negócio nosso é rápido aqui, não tem erro. O NEMAT. A Segunda Grande Guerra, de 1939 a 1945, adquiriu caráter mundial a partir de 7 de dezembro de 1941, quando? Ou seja, gente, a guerra no início só foi travada na Europa, mas ela virou uma guerra mundial, ou seja, passou a acontecer em outros lugares a partir de 1941. O que aconteceu? Os russos tomaram a iniciativa de anexar os Estados Bálticos, os alemães invadiram o litoral mediterrâneo da África,
os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor, os franceses, por determinação do Marechal Pétain, ocuparam o sudeste da Ásia, os chineses cederam a maior parte do seu território às tropas do eixo. Ou seja, qual desses fatos aqui tornou a guerra mundial, ou seja, aconteceu fora da Europa? Alexandre falou C, Juliana falou B. Samara B, Larissa C. O pessoal está dividido nessa, né? Vamos lá. Preste bem atenção. Na data citada aqui, 7 de dezembro de 1941, o que aconteceu nessa data foi que os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor. Tá? Então, essa base americana fica lá do outro lado do mundo, no Oceano Pacífico, perto do Japão. Então, inclusive, foi o motivo que fez os Estados Unidos entrar na guerra. Foi porque os japoneses atacaram a base americana. Tá bom? Então, 7 de dezembro de 1941, os japoneses atacam os americanos e os Estados Unidos declaram guerra ao eixo, ao Japão, à Itália e à Alemanha. Tá bom? E só lembrando aqui, para quem marcou a letra B, quem invadiu o litoral da África nem foram os alemães, foram os italianos. Tá? Eu até falei que Mussolini invadiu a Etiópia. Tem até uma música, né? Quando o Mussolini invadiu a Etiópia. Né? Essa música retrata esse acontecimento. Né? A guerra dos italianos contra os etíopes. E aí, gente? Me diga aí o que vocês acharam do assunto. Bom, Bom, não é? Segunda Guerra Mundial é um assunto muito interessante. Então, se puder, antes da prova, assista novamente, até para memorizar mais o conteúdo. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o assunto? Alguém tem alguma coisa a comentar? Eu não, eu quero saber da prova. A prova vai ser que dia? Pronto, vamos lá. Galera, é o seguinte, a prova vai ser sexta-feira. Aliás, antes de falar da prova, eu vou falar das mudanças. Aí depois eu falo da prova, porque tem uma coisa a ver com a outra. Olha o que vai acontecer. Vou falar sobre isso, viu? Pode, quando eu chegar na parte da prova, eu falo dos assuntos. É o seguinte, a partir de final de junho para início de julho, vocês vão começar a fazer uma outra prova que o governo vai liberar. Esqueci o nome dela agora, meu pai. Como é o nome daquela prova? Quem lembra aí? Bom, esqueci. Se alguém lembrar aí, me fala, tá? CPA, exatamente. Vou explicar para vocês direitinho. Quem fez o Enem, lá no Enem você faz prova de várias áreas, igual as disciplinas, tá? E aí você tira nota alta em umas e tira nota baixa em outras. Quem tirou a nota boa no Enem aproveitava as notas. Só que você tirou nota boa em umas e baixa em outras. Então, os alunos estão fazendo a prova das disciplinas que ficaram com nota baixa. E aí, juntando estão fazendo a prova no colégio lá, né? Chama a prova de aproveitamento de estudos. Mas só quem faz essa prova são os alunos que fizeram o Enem. O governo agora vai liberar o CPA, que é uma outra prova que todo mundo pode fazer. Quem fez o Enem e quem não fez o Enem também. Se você fizer essa prova e alcançar a média, você está aprovado e está formado. O que vai acontecer? À medida que os alunos forem fazendo a prova, a partir de junho, julho, e forem concluindo, a tendência é que essas turmas de vocês, dos terceiros anos, acabem. Certo? Porque a maioria vai tentar fazer para formar logo, obviamente. E aí o que acontece? Vou citar o meu exemplo, né? Mas isso vale para vários professores. Os professores efetivos, ou seja, os professores concursados,
eles não podem ficar sem turma. Por exemplo, se a turma de vocês acabar aqui, eu vou ter menos 3 turmas de terceiro ano à tarde e menos 4 turmas de terceiro ano de manhã. Eu vou ficar com menos 7 turmas. Então, se o professor efetivo concursado ficar sem turmas, ele fica sem salário, porque não está dando aula. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que as turmas de vocês vão começar a acabar, as turmas de primeiro ano, quando eu falo primeiro ano, é o primeiro ano desse ano, foram os meninos que matricularam agora, no mês de abril, para começar a estudar esse ano. Não é aqueles primeiros do ano passado, não. Aqueles primeiros do ano passado vão ser segundo agora. Tá? As turmas do primeiro ano, 2021, desse ano, estão começando agora, essa semana, as aulas deles. E eles precisam de professores. Então, o que acontece? Todos os professores efetivos, concursados, que dão aula para os terceiros anos do ano passado, que são vocês, eles vão ter que sair das turmas de terceiro ano. Para não correr o risco de ficar sem aula e sem salário. Essas turmas de vocês, elas serão passadas para os professores contratados. Entenderam? Porque se acabar... Aí, contratado infelizmente ou felizmente, o professor concursado ele tem prioridade sobre o professor contratado. Certo? Então, o que eu estou querendo dizer é que eu e alguns professores efetivos, concursados, vão sair da turma de vocês. Ah, professor, mas eu vou sair? Gente, mas a turma de vocês também já está acabando. Logo, logo vocês vão fazer essa prova aí, ó, e tchau. Por causa disso... Professor, só vai servir se fizesse o CPA, é? Não entendi, Samara, repete. Só vai servir se fizesse CPA, por conta que a diretora fala, final de julho para agosto termina as aulas do terceiro ano. Na verdade é porque ela está falando isso, porque as provas do CPA vão começar a acontecer logo, entendeu? É difícil, professor? Rapaz, não sei, eu nunca vi essa prova, mas eu acredito que não, deve ser no nível de vocês. Eu acho que deve ser até mais fácil do que essa prova que está tendo agora de aproveitamento de estudos. Porque essa prova de aproveitamento de estudos que o pessoal está fazendo são as questões do Enem. Né? E essas questões do CPA, elas são mais para ensino médio mesmo. Fala. Mas, professor, essas provas são feitas na escola? O CPA, eu acho que não, é o governo que manda. Deve ser o governo que manda. Bom, o fato é, vocês têm que continuar estudando. Tem que continuar estudando, porque quando chegar a prova... É uma embananada aí. Um professor fala de um jeito, a diretora fala de outro. O pessoal fica... O que o professor falou do outro jeito? Me explica aí para ver se... Não, professor, porque a professora Conceição falou que seria 3 unidades. Que em julho, no final de julho para o início de agosto, a gente recebia... Aí é que tá, porque quando a gente... Eu já até falei sobre isso aqui em outras aulas. Às vezes, quando o governo fala lá, toda vez que o governo fala, ele fala que vai até o final do ano. Não é? A não ser que tenha alguma informação aí por baixo dos panos que eu não saiba. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer a vocês é, de qualquer forma, vai acabar, ou essas turmas de vocês vão acabar. Então, para que vocês não fiquem sem aula esses meses que faltam, os professores redas vão assumir essa carga horária. E nós vamos pegar as outras turmas, os primeiros, segundos, terceiros, né, que vão ter agora, a partir de Já tem data? Mas, professor, é até o final do ano? Ou é só... É isso que tá. Jéssica e não sei mais quem foi que falou aí, foi? Luana. O que acontece é o seguinte, até 2 dias atrás, o Estado, o governo do Estado, a Secretaria de Educação, dizia que os alunos iam estudar o ano inteiro. Eu sempre duvidei que isso fosse verdade. Mas a informação que pelo menos eu sei até agora, já que a diretora tem uma informação nova, é ótimo. Mas, de qualquer forma, vocês vão terminar logo. Certo? Seja pelo CPA ou seja pelo fim da unidade. O fim da terceira unidade não é final de julho. O fim da terceira unidade é 7 de agosto. Certo? A professora falou que era pro final do ano. Ela falou que era final de julho, começo de agosto. Exato. Pronto, é isso.
Ou seja, por um meio ou por outro, a turma de vocês vão acabar. É por isso que eu estou dizendo que a gente efetivo vai ter que sair, entendeu? Bom, Professor, dependendo da como prova, ou vai haver, dependendo presta do. bem atenção, como vai haver? Rapaz, eu acho que de um jeito ou de outro. Do jeito ou de outro. Porque, por exemplo, aqui, história, vocês já tiraram nota boa aí. Se vocês tiraram a nota boa agora na segunda unidade, praticamente já vão estar passados na minha disciplina. Se for 3 unidades, né? São 15 pontos. Mas vamos lá. O que vai acontecer agora? Vai haver uma mudança geral na escola. Os professores vão, a maioria vão mudar de turmas. E aí vão mudar turmas, vão mudar grupos de WhatsApp, vai mudar tudo. E por conta dessa rearrumação que vai ter, foi antecipado o final da segunda unidade, que é essa unidade que nós estamos. A segunda unidade ela ia terminar dia 19 de junho. Agora a segunda unidade vai terminar dia 4 de junho, que é sexta-feira que vem. Então, falando de história, por que, Juliana, por que você vai antecipar o final? Para que os professores assumam logo as suas turmas de fato, entendeu? Para que os primeiros anos comecem logo. E o caso de vocês é porque vocês já vão encerrar. Entendeu? Então vai ter que ter uma mudança logo, para quando começar a terceira unidade, deixa eu ver que dia é, a terceira unidade começa. Dia 22 de junho. Quando começar a terceira unidade já está tudo organizado. Então vai haver aí um reboliço retado. Eu vou segurar essas turmas. Mas professor, mas a terceira unidade é o senhor que vai dar ou é outro professor? Não sou eu. É isso que eu quero explicar a vocês. Essa unidade, ela vai terminar essa semana. Essa semana vai terminar. Desculpe, essa unidade vai terminar sem ser essa semana na outra sexta-feira, dia 4. E por conta da antecipação do final da segunda unidade, só vai dar tempo para a gente fazer uma prova, que é essa prova de sexta-feira agora. Então, vamos mudar algumas coisas. O que é que vai mudar? Primeiro, vai ser uma prova só. Segundo, a prova vai valer 8 pontos. Certo? Vai ser aquele mesmo esquema no Google Sala de Aula, de marcar, tal. Os 2 pontos, eu vou deixar para a frequência. Seriam 1 ponto antes, agora vão ser 2, para não ficar uma nota muito alta e outra muito baixa. Então, eu tentei, pelo menos, aumentar um pouquinho da frequência. Já foram 3 frequências. Hoje eu vou postar a 4ª frequência para vocês fazerem. Então, se são 4 frequências, cada uma vale meio ponto. Então, quem não registrou a frequência nas aulas passadas, vai lá e registra. E hoje vocês registram a frequência de hoje. Ponto. Prova vale 8, frequência vale 2. Essa semana. A prova vai ficar sexta, sábado, domingo. Eu vou deixar um prazo maior, porque a prova é grande, tem mais questões. E vocês podem fazer com mais calma para tirar uma nota boa. Se vocês registrarem a frequência, já adiantou a nota, né? Uma parte da nota, que são 2 pontos. Fala. No caso, só vai ser uma prova? Só porque, como semana que vem termina a unidade, mas ela tem que fazer outra. Eu não entendi a parte que o senhor falou por conta do carro do som, por isso que eu perguntei. Pronto, é isso. Então só vai ser uma prova e vai valer 8 pontos, viu, Larissa? Certo, Os estudar. outros 2 pontos são as frequências que vocês estão registrando lá no Google Sala de Aula. Aí fecha os 10. Semana que vem, nós não vamos ter aula. Por quê? Porque quarta-feira é feriado. Acho que é Corpus Christi, parece. Alguma coisa assim. De qualquer forma, semana que vem vai ficar reservado somente para o pessoal que for fazer recuperação paralela. Online, entendeu? Então, por exemplo, quem não alcançou 5, somando a prova com a frequência, semana que vem eu vou fazer outra prova, né, para que a pessoa possa alcançar a média. Então, semana que vem não vai ter aula, porque também só vai ser a recuperação paralela. Quando será o CPA, professor? Olha, a informação que eu tenho é que vai ser entre junho e julho. Por aí. Tá? E aí acho que vocês têm que ficar junto, pegando o pé da direção, para procurar saber quando é que isso aí vai acontecer. Mas acredito que seja logo. Qual é o conteúdo da prova? Eu vou colocar hoje à noite aquela orientaçãozinha de prova que eu sempre faço.
mas vai ser a crise de 1929, que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o nazismo e o fascismo e a Segunda Grande Guerra Mundial. Ou seja, os 3 assuntos que foram dados agora na segunda unidade. Tá bom? Então, esses serão os 3 assuntos da prova de sexta-feira. Alguma pergunta a mais? Não, eu não, né? Não sei os outros colegas. Pronto. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vocês façam. Se não, só me resta desejar a vocês sorte no que vocês forem fazer, tá? Se quiserem continuar me acompanhando, entre lá no meu canal, no grupo do canal do professor Vinícius, no grupo do WhatsApp, porque lá eu sempre estou postando alguma informação sobre Enem, vestibular, essas coisas. Falar nisso, dia 28, depois da manhã, acaba o pedido de isenção do Enem. Já fizeram? Ainda não. Pois não deixe para a última hora, não, que é pior. Tá? Não deixe para a última hora, não. Tá certo? Então é o seguinte, aí a gente vai encerrar essa unidade daqui para a semana que vem. Semana que vem eu vou estar liberando as notas lá no Google Sala de Aula. Tá? Aí vocês já vão ter noção se passaram ou não. Mas aí eu só vou sair do grupo quando for para passar para outro professor. Tá certo? Para que vocês não precisem sair. Então, se vier algum professor de história, ele pegue as 3 turmas juntos, já pega o grupo pronto e dá continuidade aí a mais um mês e pouco de aula para vocês. Beleza, gente? Beleza. Tá bom, professor. Oi, fala. Pronto. Então, vou terminar.